Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Henrique, que é daqui da casa de Eurípides Barçanufo, e comigo, Jorge. E nós hoje vamos falar de um tema interessante de perda de pessoas amadas. Quem de nós não passou por uma perda, né? Quem de nós não está sofrendo por uma perda? Então nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre esse tema. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Então vamos lá. A perda de pessoas amadas, né? Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5 do Evangelho, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a de inocente criatura que era toda a sua alegria. Nós temos que entender que Deus, ele é justo, soberano e bom. Do ponto de vista humano, nós olhando assim, a gente acha injustiça, quando vai um mais novo. Mas vamos pensar, o que causou essa morte nessa pessoa mais nova que está indo? Porque muitas vezes nós estamos vendo aí no mundo de hoje, os nossos jovens estão indo cedo, prematuramente. Por quê? Por escolhas erradas que eles vêm fazendo. Muitos estão indo para o caminho das drogas, dos vícios. Outros arriscando a vida com jogos, colocando a sua vida em risco, como a gente vê aí, fazendo determinados, que eles chamam de esporte, mas são esportes que colocam em risco essa vida dessas pessoas. Não será que Deus, quando ele ceifa essa vida, ele está, de uma certa maneira, protegendo esse jovem, para que esse jovem não complique ainda mais a sua encarnação? Será que Deus não está poupando um pai e uma mãe de um sofrimento que esse jovem vai causar lá na frente e que muitas vezes faria um sofrimento muito maior na vida de uma mãe, de um pai? Porque, meus amigos, é muito fácil a gente julgar as ações de Deus, mas nós não conhecemos o porquê das ações de Deus. Nós sabemos do agora, mas nós não sabemos do que vem lá atrás, dos compromissos firmados lá atrás, que nós viemos nessa vida para resgatar e que nós estamos vivenciando. Mas nós viemos aqui para evoluir moralmente, para evoluir de todos os meios possíveis. Mas o que nós estamos fazendo para essa evolução? Estamos no caminho certo? Nós, conhecedores da doutrina dos Espíritos, conhecedores dos ensinamentos do Cristo, como a doutrina espírita trouxe para a gente. Nós sabemos que toda ação desencadeia uma reação. Vivemos por leis criadas por Deus, estão na nossa consciência e não podemos burlar essas leis, porque a nossa consciência vai cobrar. Ela sempre cobra, porque quando nós erramos, a nossa consciência cobra. E se eu transgrido essa lei,
essa própria lei que eu transgredi, ela vai me dar meios, através de uma outra lei, para me reparar o meu erro. Para me reparar essa transgressão. Punição? Não. Castigo? Não. Reeducação. Então, meus irmãos, quando você que nos ouve está aí passando pela perda de um ente querido, de um filho, de um sobrinho que foi mais jovem, comece a pensar nisso. Comece a fazer um levantamento. Como foi a vida desse jovem até ali? O que desencadeou esse desencarne? Será que não seria muito melhor você sofrer uma única vez do que você ir sofrendo aos poucos, e isso vai minando as suas forças até chegar a um ponto em que você, que hoje culpa Deus pelo seu filho que foi, pela sua filha que foi, vai culpar Deus pelo sofrimento que esse filho está te causando, e você mesmo, porque a gente vê muitas vezes muitos pais, num ato de desespero, quando vê o filho encaminhando para um caminho que está causando muito sofrimento, que ele próprio, a gente ouve, os próprios pais pedirem. Deus podia levar. Então, não vamos julgar Deus, não. Vamos aceitar os desígnios de Deus, porque Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Eu canso de dizer, sempre nas casas espíritas às quais eu sou convidado a ir como palestrante. Vamos educar os nossos filhos de uma maneira correta. Vamos prestar atenção nos atos, nas ações dos nossos filhos. A família é a base da sociedade. Uma família doente significa uma sociedade doente, porque a doença está no pilar da sociedade. É dentro da família que nós conseguimos viver em sociedade, e essa sociedade familiar, essa célula familiar, é que vai ser a base para tudo, porque se eu conseguir vencer todos os atrapalhos, todas as barreiras dentro da minha família, estou preparado para o que vier no mundo, porque nada no mundo me abala. Porque eu tive uma base boa, eu consegui vencer. Porque é na família que estão os nossos acertos e os nossos desacertos. É na família que vêm as pessoas com as quais nós temos débitos a quitar, as pessoas que nós temos com que encontrar para acabar de cumprir uma missão. Então, se eu conseguir vencer ali, estou preparado para tudo. O que eu vejo hoje, muitos pais jogando a responsabilidade da educação dos seus filhos nos professores. O professor tem que educar, não. O professor tem que ensinar. Quem tem que educar é pai e mãe. Eu estou vendo hoje pai e mãe entregando um celular para um filho para ficar livre, para que eles possam ter mais tempo para ficar no celular deles. Aí quando esse filho se perde no mundo, vem a cobrança. Por quê? Ação e reação. Aí vem o pranto e o ranger de dente, gente, pelo amor de Deus. Onde eu falhei, falhou na base. Você falhou na base, que se você prestasse atenção, porque se nós prestarmos atenção nas crianças, desde cedo elas mostram quem elas são, ao que elas vieram. A criança, ela entende tudo, o sim e o não. E a criança é tão esperta, é um espírito tão esperto que está ali, que ele manipula pai e mãe. Um afagozinho daqui, um carinho dali, quando ele quer uma coisa, uma birrinha daqui. Então, isso aí é que nós temos que prestar atenção, mas não prestamos, nós achamos bonitinho. A gente tem que entender, né, Jorge, que essa questão aí que você falou, que às vezes a gente mima muito, a gente tem que entender que o processo do aproximamento daquele espírito que vai vir através de uma mãe é desde o começo, né, até assim,
a concepção realmente do pai e da mãe ali. Então, o processo, né, do filho na barriga, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos contra ele, ele vai acabar Ele está absorvendo. Então, assim, o preparo ele começa, como você mesmo disse, desde a programação espiritual até chegar aqui. Porque se eu programo designar o meu filho para um tal caminho e chega aqui, eu deixo ele solto, com as asinhas abertas, ele, através das más tendências que ele vai trazendo, ele vai acabar indo para um lado. E eu falo que, assim, hoje, eu tenho que agradecer a Deus mesmo, porque essa minha programação, graças a Deus, assim, esse processo de juventude meu foi, assim, dentro da casa espírita. Não que eu sou impune às coisas das minhas más tendências que eu trago, sim. Mas, assim, a gente vê, né, Jorge, como que é a diferença. Como que eu queria trazer os meus amigos de escola, os meus amigos de trabalho para dentro da casa espírita e mostrar para eles o verdadeiro caminho. Porque se hoje eu entro numa roda de conversa e muita gente está... E lá eles estão com um papo assim... porque para eles aqui só vive uma vez. Você não vai viver outra vez. Então, se eu vejo esse assunto, como é que eu vou tentar trazer para eles que isso na verdade não é verdade? Porque, assim, hoje em dia, a nossa geração está muito ligado à questão de sexo. Para eles são assim, muito fácil, para eles são assim, sabe? E são nessas horas que eles vão se levando para esse caminho e entra numa depressão, entra numa ansiedade. E aí também, o que acontece muito também, que está muito nessa geração, né, Jorge? Suicídio. O suicídio, por quê? Se aquele irmão acaba suicidando, vem a família, nossa, mas ele não apresentou nenhum sinal, será? Será que no olhar que seu filho, quando ele chega do dia a dia dele, do dia cansativo dele, será que você olha no olhar para ele e pergunta como é que foi o dia dele? É como você acabou de dizer, são bases que a gente tem que trazer para a nossa família, porque a família é a base da sociedade. E isso que você está falando é interessante, porque quando a gente tem essa concepção, né, dentro da doutrina, certos assuntos, quando a gente está numa roda de conversa, não atrai a gente Não. mais. E se nós tentarmos conversar, nós também não temos atrativo para eles. Eles saem de perto. Né? Nós passamos a ser chatos. Agora, uma coisa interessante que eu vejo, você falou aí, ó. Hoje, os meninos, crianças de 4, de 6 anos, que estão indo para buscar tratamento psicológico, que está precisando de psicólogo. Nós temos um psicólogo aqui no Eurípides. E ele falou que os meninos estão reclamando dos pais por causa do celular. Que os pais dão mais atenção para o celular do que para eles. Aí, meu irmão, minha irmã, a hora que você perde um filho, não chora não. Você perdeu foi o filho, você não perdeu o celular? Sim. Continua com o seu celular. O celular vai estar junto com você. A menos que ele queime e você precise comprar outro, mas aí você compra outro. Agora o filho você não vai comprar outro, não. Então, comecem a dar aos filhos de vocês, aos pais, aos avós, aos tios, o mesmo tratamento que vocês dão para o celular, para as redes sociais, para o seu Facebook, para o seu Instagram, para o seu YouTube. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão tirar nota 10. Lembrando, né, Jorge? Você falou a questão dos avós. Se hoje nós temos um filho, a obrigação não é dos avós criar, não. Porque muitos pais de hoje em dia, a gente, assim, tá no meio muito de pessoas jovens. Então, assim, muitos pais jovens, né, tem um filho e dá para a avó criar. Então, assim, ele acaba passando aquela responsabilidade que ele acha que naquele momento ele não vai ter para outra pessoa. E a responsabilidade é dele. É dele. O compromisso é dele, não foi dos avós. Não. O compromisso dos avós, dos pais, o que é? Ajudar a criar, auxiliar, né, os pais ali, e não pegar a responsabilidade para eles. Não. Nós estamos num mundo, né, Jorge, que assim, cada vez mais está acontecendo
um colapso assim de suicídio tão grande que assim, a gente fica assim de cara. É porque as pessoas, elas estão buscando a felicidade das coisas materiais. Aí quando você consegue... Gente, é só vocês prestarem atenção. Eu quero um celular de última geração. Eu faço tudo. Aí eu consigo comprar lá aquele celular. Quando ele chega na minha mão, que eu pego aquela felicidade, aquela euforia, daí a dias, esse celular já não me preenche, não. Tem um vazio ali dentro, eu já quero outra coisa. Sempre mais. É sempre mais e mais e mais. Por quê? Porque felicidade, gente, não está aqui, não. A felicidade está nas coisas do espírito. Vocês já devem ter prestado atenção que a gente, por mais que a gente tenha tudo, a gente sente um vazio dentro da gente. O que é esse vazio? É a falta dos bens espirituais. É o nosso espírito gritando: ei, você não é só carne, não. Eu estou aqui, eu preciso. Vamos lá buscar as coisas do Espírito, vamos buscar lá, ó, estudar o Evangelho, vamos pegar as virtudes. Você tá esquecendo das virtudes, só está aí ó, as chagas morais cada dia que passa aumentando mais. E isso leva ao suicídio porque a pessoa já está nesse vazio existencial. Quem poderia dar o suporte que está ali do lado está preocupado com outras coisas. A pessoa não tem com quem falar. Não tem onde buscar esse apoio. Ela vai se fechando, se fechando, se fechando. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas pensam o quê? Morreu, acabou. Porque quem suicida, meus amigos, não suicida porque ele quer morrer, não. Ele quer ficar livre do problema. Ele acha que vai ficar livre. E, infelizmente, vai sofrer 100 mil vezes muito mais porque o sofrimento é maior. Né? Então, assim, a gente tem que conversar assim com as pessoas. Vamos passar a observar os filhos. A hora que o filho chegar, abraça, diz eu te amo. Como é que foi seu dia? Dá um beijo. Né? A sua mãe, a mesma coisa. Faça isso com sua mãe, com seu pai. Porque, meus amigos, depois que vira porta-retrato, tem jeito mais não. E outra coisa também, Jorge, em relação a isso, a gente veio também muitos arrependimentos depois do desencarne. Porque naquele momento que tenho minha mãe, tenho meu pai, eles são meus empregados, eles fazem para mim o que é o dever deles, eles não quiseram me ter, então a obrigação deles é fazer tudo para mim. Eu trato os meus pais, porque ainda existem muitos filhos assim. Eu trato os meus pais como se fossem empregados meus. Aí quando eles desencarnam, eu vou lá chorar, eu vou, né, me derreter em cima do caixão. Não adianta. Não adianta. Assim, tudo aquilo, porque o arrependimento ele acaba batendo, porque nós estamos aqui para a gente poder evoluir com o outro, igual o Jorge falou. Hoje eu tô nessa família, não é por acaso. Hoje eu tenho essa convivência com essa pessoa, mas eu sei que às vezes eu e essa pessoa não, é como se fosse realmente um casal, né, Jorge? Um exemplo muito que o Dudu dá pra gente. Se hoje eu, Carlos, tenho uma característica que talvez a minha mãe não tenha, ela vai aprender essa característica comigo e eu vou aprender a característica dela com ela. Então, assim, é uma troca de energia muito grande, ainda mais com as pessoas que a gente está dentro de casa, porque a gente vive com elas, a maioria das vezes, 24 horas. A gente conseguiu perceber que, nessa pandemia, olha quantos casais que veio o divórcio. Né, Jorge? Porque, assim, tava ali, chega de noite, não, eu vi a pessoa, é amor aqui, amor ali, e aí de manhã sai todo mundo para trabalhar. Mas aí a pandemia veio para quê? Para trazer todo mundo 24 horas junto. Aí eu começo a ver algo que talvez o Jorge não tinha, mas falava assim, não, você não é assim. Né? Então, assim, são pequenos pontos que liga realmente com que a gente só olhe para o lado negativo. A gente só olha para o lado negativo e não presta atenção naquilo que realmente a gente tem que dar tanta importância.
né? O valor da vida, né, Jorge? Vamos falar o valor do fluido que a gente tem dentro da gente. Eu, por exemplo, eu tenho 3 anos e pouco que eu perdi a minha mãe. Primeiro, perdi o meu irmão mais velho, que foi assim uma pancada muito forte pra gente, porque o meu irmão toda a vida foi um pai pra gente. Era aquele irmão presente, era aquele irmão que ligava pra você, era aquele irmão que ia te ver. Ele não era filho da minha mãe, que a minha mãe criou ele quando minha mãe casou com meu pai era viúvo. Meu pai tinha 5 filhos e a minha mãe criou 3 filhos dele. Mas eu falava com ela que ele era muito mais filho dela do que nós, que éramos filhos realmente, porque ele ligava para minha mãe todo santo dia. Então, quando ele teve Covid, desencarnou pelo Covid, e a minha mãe, ela não aceitava porque ela falava que ele não merecia ter sido enterrado da maneira como ele foi e tudo. 7 meses depois, a minha mãe desencarnou. Eu morava com a minha mãe. Era eu, ela e minha tia. Para mim, o luto foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu fiquei sem chão. Primeiro, porque eu não sabia viver sozinho. Porque a minha vida inteira eu vivi com ela. Eu tive que aprender a viver sozinho. Eu tive que aprender a morar sozinho. Nos primeiros dias do luto, o primeiro dia que eu tive que sair para trabalhar, para mim, foi uma coisa horrível. A hora que eu peguei a minha marmita de comida na geladeira, que a minha irmã tinha feito para mim, aquilo eu chorei demais. Porque não era ela que estaria mais para fazer aquilo. Na hora que eu tirei o meu carro da garagem para poder ir para o meu serviço, que eu olhei lá, ela não estava em pé na varanda para me ver sair. Os primeiros dias eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu ficava no meu serviço até as 22 horas. Quando chegava às 22 horas, eu falei, eu tenho que ir embora para casa. Aí eu ia para a cidade, pegava meu carro e eu ia para a cidade administrativa, correndo um risco tremendo, parava meu carro no estacionamento, descia e andava para aquela cidade administrativa fora. Eu e Deus. Porque eu não tinha vontade de vir para minha casa. Até eu chegar o momento em que eu falava, não, gente, eu tenho que voltar para casa, eu não posso ficar aqui. Quando eu chegava na minha casa, que eu abria o portão da minha garagem, que eu via aquela casa toda escura, que eu não via aquela porta da sala aberta, que eu não via ela lá assistindo a novela dela, aquilo para mim era horrível. Mas graças a Deus, a doutrina espírita me ajudou. Graças a Deus, o trabalho na doutrina espírita me ajudou, porque eu mergulhei no trabalho. Eu vinha para a casa espírita, eu era coordenador de reunião, e eu com os palestrantes, com as pessoas, interagindo. E eu consegui, porque eu poderia muito bem ter transformado essa dor numa amargura, numa revolta, numa depressão. E não, eu consegui, porque a doutrina espírita mostrou para mim. Ela não está mais aqui do meu lado, mas ela continua do lado de lá. Se eu ficar sofrendo aqui, ela vai sofrer do lado de lá. Eu não quero que ela sofra. O que ela tinha que sofrer aqui, ela já sofreu. Então, nós temos que deixar de ser egoísta. Nós temos que deixar a pessoa ir. Porque um dia nós também iremos. Então não adianta a gente poder ficar... Perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi 2 sobrinhos. E assim, e falo para vocês, depois dessas perdas, eu falo que para mim, hoje, tudo que acontece para mim já é natural, é normal. Eu costumo dizer que a doutrina espírita, ela nos ensina a ser forte. Ela nos ensina que se eu acredito que eu sou um espírito imortal, se eu acredito na reencarnação, então como é que eu posso ficar ali chorando a minha vida inteira
pelos que foram. É a minha hora de dar o meu testemunho. Por isso é que eu encarei, fui trabalhar, vim para a Casa Espírita, estou hoje na Casa Espírita, graças a Deus. Vou dar os meus estudos onde eu sou convidado, né? Estou aqui na rádio fazendo nesse programa que me pediram para fazer, né? Que as meninas, as filhas de São Isoldino, né? Que elas que fazem o que eu faço, mas elas têm os problemas delas para se resolver. Então eu estou aqui, conto com os meus amigos como Carlos Henrique, Ana Ricardina, né, Dudu, que estão aqui apoiando. Essa turma nós juntamos com o ideal de que sermos os divulgadores da doutrina espírita, trazer o alento para as pessoas, trazer um pouquinho da nossa história, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo hoje estão passando pelo que eu passei. Então, meus amigos, tenham certeza, tudo passa. Tenha força, busca força no trabalho, busca força em Jesus, no Evangelho, porque o Evangelho é que nos dá suporte para tudo na nossa vida. O Livro dos Espíritos tem resposta para tudo o que você quiser questionar, está lá no Livro dos Espíritos. Pode procurar lá que você vai achar a resposta. Graças a Kardec, graças aos espíritos que vieram trazer esse consolo para a gente. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Quando eu ouço as pessoas falarem, a doutrina espírita é o consolador prometido. Sim. A doutrina espírita trouxe o consolador prometido para nós de uma maneira fácil de entender, de uma maneira que não tem como eu ter desculpa. Mas eu não posso dizer que é a doutrina espírita o consolador, porque aí eu estou dizendo que só vai ser salvo quem for espírita. Quem não for espírita não é salvo. E Deus não quer isso. O consolador prometido de Jesus é o Evangelho, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é atemporal. E a doutrina espírita, os espíritos trouxeram, através da codificação de Kardec, essa doutrina maravilhosa de uma maneira, meus irmãos, que não tem como. Qualquer pessoa leiga que lê o Evangelho segundo o Espiritismo entende. Porque a linguagem dos espíritos não é uma linguagem figurada. É uma linguagem popular. Clara, precisa, para que todos entendam. E é isso que a gente tem que buscar. Então, quando a gente perde um ente querido, não vamos ficar o porquê não, meus irmãos. Quando alguém na nossa família suicidar, não vamos ficar querendo saber o porquê que suicidou, porque só a pessoa vai poder falar para você. Mas vamos prestar atenção nos membros da família que ficaram. Vamos prestar atenção para que não aconteça com eles o que aconteceu com o outro que foi. Se você hoje está ali remoendo de remorso porque você não foi um bom filho para sua mãe, seja o melhor filho para o seu pai que ficou. Se o seu pai foi a sua mãe, seja o melhor filho para sua mãe. Seja o melhor irmão que você puder, o melhor tio que você puder. Busca sempre ter uma palavra de amparo, uma palavra de consolo. Comece a olhar, se você prestar atenção, que o seu semelhante, seja quem for, que seja um colega de trabalho seu, você percebe que ele não está bem, chega perto dele. Meu amigo, você está passando por dificuldade, você quer conversar? Vamos conversar? Mas conversa, ouça, não queira resolver o problema dele, porque o problema dele quem vai resolver é ele. O problema seu resolve você. Então, ouça, que a pessoa precisa que você ouça o que ela tem a dizer. A pessoa não quer que você resolva o problema dela, não. Porque se eu chego querendo resolver o problema, a pessoa já não vai querer nem conversar mais comigo. Agora, se eu chego, sento, deixo ele desabafar, fico ali caladinho, ouvindo, né, a hora que ele terminou, que ele limpou o coração dele, ele está se sentindo mais leve, aí sim, dentro do Evangelho, o que Jesus falaria para ele nesse momento? Vamos procurar, vamos tentar falar da maneira como Jesus iria falar. Porque a maneira certa que nós temos para poder auxiliar quem quer que seja é essa. Eu vejo muitas mães que perdem um filho. Aí o sentimento de mãe morre com aquele filho. E os outros coitados que ficaram estão lá órfãos, porque a mãe está chorando a morte do outro e esqueceu dos outros que ficaram. Vamos acordar, gente.
Todos nós estamos na fila do desencarne. Uns vão antes, uns vão depois, nós não sabemos a hora, mas que nós vamos, nós vamos. Então, quem foi, cumpriu a missão aqui. Quem fica tem uma missão a cumprir, e a sua missão é com esse que ficou, porque aquele que foi, você foi até o dia em que ele estava com você. A partir do momento em que ele foi, ele deixa de ser responsabilidade sua. Aliás, ele nunca foi responsabilidade sua. Ele foi responsabilidade sua para que você educasse, instruísse, que você o conduzisse pelo melhor caminho. Porque é isso que é o papel de um pai e de uma mãe. É os dois lado a lado, cuidando dos filhos, educando os filhos, ensinando os filhos, amparando, seja qual for o motivo que ele esteja sofrendo. Você tem que estar ali de pé, ajudando. Você tem que estar ali acolhendo aquela pessoa, principalmente aquelas que te dão mais trabalho. São as que mais precisam, que são essas pessoas que dão trabalho pra gente, é que estão gritando por socorro. É que estão falando, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês, me ajuda. Mas ele não sabe chegar e falar. Então cabe a nós, principalmente nós espíritas, chegarmos naquela pessoa e falar com aquela pessoa. Vamos chamar para conversar, vamos criar o hábito de conversar, vamos fazer o culto do evangelho no lar. Na hora que a gente estiver fazendo o culto do evangelho no lar ali, ó, vamos abrir para que alguém fale o que está sentindo, ponha para fora, mas vamos ouvir, sem julgamento. Porque se a gente julgar, nós temos mania de ser juízes, né? Apontar dedo para os outros, nós fazemos isso com a maestria, mas ai do primeiro que aponta o dedo para nós. Ai do primeiro que fala, você está errado. Uhum. Nós temos que entender, meus irmãos, somos uma individualidade, mas vivemos em sociedade. Não, nós na sociedade, cada um vai ter uma maneira de ver determinada coisa. Ninguém vai ver do mesmo jeito que você vai ver. Agora, se todo mundo visse da mesma maneira que nós, que graça que teria. Agora, quando uma pessoa tem uma visão diferente, antes de você debater, antes de você ouça. Porque muitas vezes aquilo que o outro vai te falar vai fazer você mudar o seu ponto de vista, vai ver que você estava errado, porque você ouviu sem julgar. Né? Você ouviu sem preconceito. É isso que nós temos que aprender a fazer. Porque se nós passarmos a fazer isso, nós vamos evitar brigas dentro de família, nós vamos evitar suicídio, nós vamos evitar depressão, ansiedade. Porque o diálogo sincero, ele ajuda muito. Ele cura, ele transforma, ele une. Então vamos começar da mesma maneira que vocês gostam de ficar mandando mensagens. Vamos dialogar? Vamos dialogar. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali com aquela ideação suicida, ela está precisando de ouvir o que você tem para falar. Ela está precisando de ouvir assim, olha, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu estou aqui porque deve é. Quando você perder um filho, que você estiver despedindo dele dentro de um caixão, você está sofrendo, mas fale assim, que você retorne ao plano espiritual da melhor maneira possível, que você retorne ao plano espiritual e seja recebido lá, que você possa recomeçar de onde você parou, que você possa consertar os seus erros, você possa rever os seus erros, que você vai ter uma oportunidade de recomeçar. Mas vamos ajudar os que ficaram aqui com a gente, que eles precisam de continuar a missão deles. E não vamos esquecer que é nossa obrigação, que nós nos comprometemos a ajudar, a auxiliar aquele que está com a gente na caminhada dele. Porque senão, quando chegar do lado de lá, quem vai chorar somos nós. Porque quando chegar lá, vão perguntar pra gente, o que você fez com os filhos que eu te dei? Aí vem o pranto e ranger de dentes, Jesus fala. Então vamos aprender. Todos nós nascemos, vamos crescer, alguns vão envelhecer, outros não, mas vamos desencarnar. A desencarnação faz parte da nossa vida.
Então vamos aprender com isso a não nos apegar, porque nós não sabemos amar. O que a gente conhece por amor é posse. Meu filho, meu marido, meu. Não somos donos de nada. O dono de tudo aqui é Deus. Somos usufrutuários de tudo que temos aqui. Então, quando você vê aquele filho seu entrando num caixão, entrando numa sepultura, lembra, aquele filho não é seu, aquele filho esteve com você. Aquele espírito, ele veio aqui cumprir uma missão, cumpriu, está na hora dele ir embora. Cabe a você agora cumprir a sua. Não morre junto com seu filho, não. Não desencarna junto com ele, não. Porque a gente está cheio de morto-vivo. Está cheio de morto-vivo aí. Só fica chorando, acaba adoecendo, acaba desencarnando. E vou te falar, se você desencarnar por causa dessa tristeza que você vai provocando essas doenças, você é um suicida, tá? Você está suicidando. É muito interessante isso, Jorge, porque a gente tem que ter empatia. Hoje o nosso mundo está muito sem empatia com o nosso próximo. Aconteceu algo na minha família, presta licença para contar o exemplo. Foi até com a minha mãe, né? Ela foi diagnosticada por uma doença e que a doença já estava num estado bem avançado. E aí, no mesmo dia que ela foi diagnosticada com essa doença, uma outra moça também foi diagnosticada com essa doença. E minha mãe ela é espírita, virou para o médico e falou que estava nas mãos de Deus, que o que era para ser, seria, né? E da mesma forma, a outra senhora reagiu totalmente diferente. Ela já ficou com medo, ela já ficou assim, ela se fechou toda. E aí, ela chegou, a família dela, depois de minha mãe fez a cirurgia, ela também fez a cirurgia, só que ela continuou com o mesmo medo. E aí ela se trancou dentro de um quarto, ela não queria falar com ninguém, ela não queria ter contato com ninguém, ela não queria comer. Depois de 2 meses, ela veio o desencarne dela. E assim, a minha mãe, não é porque é minha mãe, mas assim, o médico falou com ela que ela ia ficar 1 mês no CTI pela cirurgia que ela ia fazer. Ela ficou 4 dias. E assim, o tempo de vida dela não passaria de 2 anos. Já vai fazer 4 anos que ela está aqui com a gente. Então assim, olha para você ver o olhar que nós temos diferente daquilo que chega para a gente. É o que? É a fé. É a fé, é a certeza que Deus está cuidando de tudo, mas não é colocar a nossa confiança toda nas mãos de Deus, mas sim fazer a nossa parte. É entender que aqueles que ficam precisam da gente. Imagina se a família tivesse ficado mais perto dela. Imagina, a nossa família, a gente não pode dizer que nós se mantemos firmes, porque a nossa fé ela abala um pouco. Né? Assim, ainda mais você saber que aquele ente querido que viveu tanto tempo com você está naquela situação, nós fica um pouco desestruturado, mas o que nos auxiliou foi a perseverança, foi a certeza de um auxiliar o outro, é saber que nós estamos aqui para auxiliar o outro. Hoje eu sou filho, amanhã ou depois na próxima programação eu posso ser pai, eu posso ser mãe. E aqueles que eu estou preparando aqui, se hoje eu desvio um familiar meu, se hoje eu desvio um amigo meu, porque hoje em dia está muito na fama de ir nas ideias dos outros. Ah não, eu vou fazer isso porque o meu amigo está me influenciando. Não, Deus deixou o livre-arbítrio, Ele deixou o momento de escolha meu. Se hoje eu caio naquilo, é porque eu quero. Porque as coisas vêm muito fácil pra gente. As coisas chegam assim, uma atrás da outra, e a gente consegue perceber quando a gente vai pro trabalho da Honda. Porque já nos deparamos com jovens assim, com um grau de conhecimento tão grande que a gente vê que ele vira para você e fala que tá ali porque ele quer. Porque a família apoiando, às vezes, já chegou relato pra gente, ele tem casa boa, ele tem, mas ele falou assim que ele se deixou levar pelos vícios, porque ele é mantido através dos vícios dele, através da droga, através da bebida, através de tudo aquilo que ele tem. Então, assim, são pessoas que se deixam
enganar pelo momento, né, que a droga, né, traz a nossa própria consciência, que traz aquele prazer todo, que ele só vive em prol daquilo, ele não vive em prol de nada mais. Então é como o Jorge acabou de dizer assim, bem claro para a gente, é a gente realmente nos estruturar, seja psicologicamente, seja através da nossa mente, é nós estarmos conectados realmente com Deus. Olha o processo todo que o Jorge viveu na vida dele, como outros também que estão ouvindo o nosso programa pode ter vivido. Olha como que a doutrina espírita trouxe a base necessária para que ele continuasse. Ele poderia ter, o mundo dele está acabado ali? Poderia. Ele poderia ter jogado tudo por perna pro ar? Poderia. Né? Para ele, a vida dele acabava ali. Mas ele tornou-se base, o trabalho da doutrina espírita e da casa espírita, o refúgio dele. Não só do trabalho, mas sim o refúgio no próprio coração que Deus está. Então, assim, é pegarmos a situação e contornar ela. Né? Eu falo que assim, a dor da perda física é muito grande. Só nós que sabemos quando perdemos um irmão, como ele mesmo disse, uma mãe, só a gente que está vivendo aquilo que a gente sabe qual que é o tamanho da dor. Então, é nós valorizarmos, é nós sabermos o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu estou compartilhando com meu filho, com a minha família, com a sociedade. Qual que é o meu papel dentro da sociedade? Será que eu estou ouvindo o meu colega de trabalho? Será que eu estou ouvindo a minha mãe? Será que eu estou abraçando e estou pegando o aconchego dela ao sair de casa? Será que eu estou valorizando os ensinamentos dela? É não desprezar, é saber que nós precisamos de todos. E nós estamos aqui para a caminhada conjunta. A gente vê tantos irmãos que chegam na reunião mediúnica desesperados e saem no colo da mãe, saem no colo de ente querido que veio cá buscar ele. E ele tem hora, e muitos falam assim, nossa, mas eu não quero que minha mãe me veja nesse estado. Olha para você ver o arrependimento que ele vem. Né? E uma coisa, meus irmãos, que eu quero deixar bem claro para vocês. Deu vontade de chorar? Chora. Põe para fora, não queira ser forte, não. Chora sim. Eu choro na hora que eu tenho vontade de chorar. A hora que a saudade bate, que a saudade de quando a gente perde um ente querido, é uma saudade que dói. É uma dor que você não entende, que ela dói na alma. Chora, põe pra fora, não segura. Mas não fica chorando a vida inteira, não. Chorar de vez em quando, tudo bem, mas chorar todo dia, toda hora? Não faz isso não. Ninguém merece isso. Deu vontade de chorar, entra para um quarto, chora, põe pra fora, passou, lhe aliviou, volta pra vida. O mundo aqui fora te esperando. Tem outras pessoas aqui fora precisando de você. Né? Ah, meu Deus, eu tô deprimido. Gente, vai procurar, vai ver gente, vai conversar, vai brincar, vai pôr música. Felicidade é o melhor remédio para você quando está num momento desse. É felicidade. É o antídoto para isso. Vai procurar aquele amigo seu engraçado que te faz rir. É isso que a gente tem que procurar. Não procura a pessoa para baixo, não, que ela vai te colocar mais para baixo ainda. Porque tem pessoas que a gente sabe que são aquelas pessoas que elas já são tão negativas, mas tão negativas que só dela chegar perto da gente a gente arrepia todinho. Então essas pessoas assim, a gente faz prece por elas, mas vamos procurar as outras. Mas não se boicotem, por favor. Tem vontade de chorar, chora. Chorar faz bem, limpa o pulmão, limpa a alma. Só não podemos ficar chorando a vida inteira, ficar presos no chororô e esquecer de viver. É isso que nós não podemos fazer. Bom, meus amigos, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer o Carlos Henrique pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que a gente tenha trago o assunto para vocês de uma maneira clara, de uma maneira que dê para vocês entenderem. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova, às 23 horas. Nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborem com o Clube de Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.